Ti, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, que esteja conduzindo todas as coisas, ó Deus, aquietando a nossa mente, o nosso coração, abrindo o nosso intelecto, Pai querido, e cessando todos os barulhos desnecessários para este momento, Pai querido. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, o mover do Teu Espírito Santo neste tempo. E desde já nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que os Teus ouvidos estão atentos ao nosso favor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém. Amém. Então, todos que estão aqui, oi Isa, tudo bom? Bem, Serginho, tudo bem com o senhor? Deus abençoe vocês. Que linda! Nós vamos fazer assim. Se de repente num momento ficar muitas vozes, muito barulho, eu dou um mute aqui em todo mundo e a gente continua só para a gente não ter problema, tá? Então vamos lá. É, Qual que é a ideia disso tudo que está acontecendo? Nem todos vocês estiveram na IBD, nem todos vocês estiveram no culto. Então eu vou explicar bem rápido qual é o propósito nosso, da igreja. O nosso propósito é, esse ano, a gente viver em unidade. Só que para a gente viver em unidade, nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos praticar algumas coisas. E, por exemplo, uma delas é a gente conhecer mais o nosso próximo. Uma delas é a gente visitar. Uma delas é a gente saber quem é a nossa igreja. Uma delas é saber quem a gente encontra no domingo na igreja. E dentro disso, uma das coisas é nós vivemos juntos as coisas de Deus. Nós vivemos o que Deus tem para cada um de nós, o que Deus ensina. E muitas vezes, num domingo, a gente ouve a mensagem, vai para casa, e aí nem sempre a gente vivencia a palavra de Deus, porque às vezes nós somos meros espectadores. Nós vamos lá, sentamos, levantamos, abaixamos, às vezes ficamos irritados porque as pessoas ficam pedindo para a gente levantar e abaixar tantas vezes. Então, a ideia é nós vivemos a palavra de Deus na prática. E com isso, é, nesse ano, nós vamos ter algumas coisas que a gente vai fazer. Eu entendo e também não me preocupo com isso, que nem todos vão querer participar das coisas, mas assim, quem está participando, eu já agradeço, porque eu entendo que a gente está buscando algo de Deus. A gente está buscando algo a mais de Deus na vida da gente. E uma das coisas que a gente tem proposto, uma delas foi, a gente já começou em janeiro, no plano de leitura da Bíblia. Tem bastante gente lá, lendo a Bíblia junto, acompanhando. E aí, cada mês é um algo diferente, e normalmente, nem sempre, tá? Mas a gente vai ter uma prática. Para a gente saber realmente. A gente aprende sobre aquilo, é igual na escola, você aprende e faz uma prova sobre aquilo. Então, essa prática que eu estou falando para vocês é a gente praticar algumas coisas. E a proposta desse mês é o jejum. Logo após nós terminarmos essa reunião, eu vou fechar o grupo, ninguém mais entra. Eu falei que eu vou fechar a porta da arca, né? É, Ninguém mais entra porque não faz sentido. A gente está falando de um jejum de 21 dias, hoje já é 20 dias. E aí amanhã, 19, 18, o nosso propósito é um jejum de 21 dias. E aí eu vou explicar um pouco para vocês sobre os tipos de jejum que a gente pode fazer, e aí vocês definem o qual vocês querem fazer. Qual é o propósito que vocês imaginam e o que que vocês querem. Então, é assim. é,
por que que a gente faz um jejum? Um jejum, a gente faz, o propósito de um jejum é nós nos fortalecermos mais com Deus. Nós nos fortalecemos mais no que o Senhor tem para nós. É um momento que nós temos para ter uma intimidade maior com Deus. É um momento para nós entendermos que é um momento para nós entendermos que Deus, ele tem formas de falar com a gente. E através do jejum, ele também fala aos nossos corações. Só que através do jejum, você mostra para o diabo, e você mostra para si mesmo que você consegue, que você tem forças vindas de Deus para continuar, para seguir em frente. Muitas vezes a gente tem problemas na vida da gente, situações que a gente precisa resolver que a gente não consegue. A gente precisa de pessoas para estarem junto com a gente precisa de pessoas para orarem, mas quando a gente busca o jejum, a gente busca um fortalecimento da nossa vida, um fortalecimento em relação a quem nós somos em Deus. E aí a gente começa a entender a plenitude de Deus na vida da gente. A gente começa a entender quem realmente é Deus e qual é o lugar que ele precisa ocupar. Eu digo que eu, de tempos em tempos, eu faço algum jejum. Esse de Daniel, é, o primeiro que eu fiz foi no ano passado, na, na parte do Congresso dos Jovens, e foi bem difícil. Mas, assim, ao final, eu acabei tendo respostas até de coisas que eu não perguntei. Deus acabou me respondendo muitas coisas sobre ele, sobre a palavra dele. E aí, é, é uma época, é um tempo que a gente sofre um pouco, mas a gente está mostrando e a gente internamente, a gente está buscando forças e Deus vai fortalecendo a gente, vai fortalecendo o nosso dia a dia, o nosso caminhar. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui rapidinho para Dani. Ô Dani, tenta fechar o link, o Zoom e tenta abrir novamente. Aí, com isso é o seguinte. É, agora que vocês estão aqui, não necessariamente você precisa fazer o jejum de Daniel. Eu vou fazer o jejum de Daniel e algumas pessoas que vão. Eu só preciso saber quem é que vai por uma outra questão, por uma questão de logística lá na IBD. Porque não que a gente terá um alimento separado, mas a gente não vai poder comer as coisas que estão servindo lá no café da manhã. Então, provavelmente a gente vai ter fruta, água, essas coisas assim, bem, um pouco diferente. E eu vou explicar um pouco para vocês agora os tipos de jejum que podem ser feitos e que existem e que nós aqui dentro podemos fazer. A ideia, gente, não é estourar com vocês. Falar, ó, tipo alguém que nunca fez um jejum. A pessoa fala, nossa, eu vou morrer. Tem gente que fala, não, eu não vou fazer porque eu vou morrer, eu não posso viver sem carne, eu não posso. Primeiro, que é o que eu estou falando, é um passo de fé da gente com Deus. E outra que é assim, eu tenho pessoas, por exemplo, que elas têm problemas. Por exemplo, eu não vou obrigar uma Suelen, Sussu, a fazer um jejum, porque ela está grávida. Eu não vou obrigar alguém que tem problemas de saúde, de diabetes, de. Se bem que ajudaria, né, pessoas com diabetes, mas
Eu não vou ficar obrigando essas pessoas a passarem por um tipo de sofrimento desse, porque aí se torna algo de tolo. E não é assim, e essa não é a ideia. Então, eu vou explicar alguns jejuns que existem. E aí, lá no grupo, vocês, quem entrou antes, tem mais ou menos os acessos. Existe um jejum que é um jejum parcial. O jejum parcial é. Estou tentando ver alguém que está querendo entrar aqui. O jejum parcial. Vamos primeiro, vamos no total. Existe o total. O jejum total é aquele que você não come e às vezes nem bebe nada durante um tempo específico. Durante as escolas dominicais, vocês vão aprender esses tipos de jejum mais abertamente e alguns exemplos. Esse total, por exemplo, foi um que Esther fez. Ela convocou, a rainha Esther convocou o povo a fazer um jejum total. Então, era um jejum sem água, sem alimento, era um jejum bem pesado. Existem jejuns que são, por exemplo, o jejum que Jesus fez. 40 dias no deserto só tomando água. É um jejum bem pesado também. Eu não conheço, eu já vi alguns na internet e tudo, mas eu não conheço muitas pessoas que fazem esse tipo de jejum, porque ele é um jejum muito, muito pesado. Existe o jejum, que é o jejum parcial por tempo. Então é um jejum que a pessoa define, ó, eu vou comer só até às 5 da tarde. E aí eu vou ficar até amanhã do outro dia sem comer. Ou eu vou deixar de comer das 7 da manhã até o meio-dia. A pessoa define um tempo. Só não pode definir assim, eu vou fazer um jejum das 10 da noite até as 6 da manhã, né? Porque aí ele não faz sentido pra gente, né? Aí você não está fazendo esforço nenhum de nada. Mas existem as pessoas que fazem esse jejum de um tempo. Existe um jejum que é um dos que a gente vai fazer, é um jejum por uma coisa específica. Então, é o jejum que a gente vai fazer de redes sociais. Nós estamos fazendo aqui. Para quem vai fazer o total. Quem está fazendo o total é um jejum de Daniel, que eu vou explicar, e é o jejum de coisas específicas. Então, de coisas específicas, ele também, para alguns, eles são chamados de consagração. O de jejum de coisas específicas é assim: se tem alguma coisa que te atrapalha muito, tipo redes sociais, essas coisas te tomam muito tempo de Deus. Elas te viciaram. Rede social, jogos. Tem gente que é viciado em jogar, em videogame, essas coisas todas. Então, você define com Deus que você não, durante um tempo, você não vai jogar, você não vai usar as redes sociais. Esse é um dos que a gente está fazendo. Mas também tem pessoas que falam assim, ó, eu não vou comer chocolate, eu não vou comer açúcar, coisas doces. Esse é o tipo de um jejum específico. Você não delimita um período no seu dia, mas você delimita o que você quer que saia, o que você não quer que tenha. E normalmente, quando a gente define um jejum, a gente define o seguinte: você não vai definir comigo, você não vai definir com o pastor Edivaldo, você não vai definir com as outras pessoas, você vai definir com você e com Deus. Você vai falar, Senhor, eu vou fazer esse tipo de jejum. Por que que eu estou falando que você vai definir com Deus? Porque a partir do momento que você definiu, você precisa cumprir. Você precisa ser firme no seu propósito. Porque senão o que vai acontecer? Se você não fizer isso,
a primeira coisa que você fizer, você vai desistir, você vai parar, entendeu? Então, eu estou definindo que eu não vou comer chocolate. Aí, o que que vai acontecer? Gente, eu não vou comer chocolate, não vou comer bolo, essas coisas. Gente, vai vir sempre um enviado do Satanás e vai te dar um na mão, assim, na tua boca. Ele vai colocar na tua boca, assim. E às vezes, gente, não que é enviado do Satanás, mas às vezes essa pessoa está próxima da gente. Por quê? Porque você não explicou para ela, você não falou, e ela vai simplesmente fazer isso com você, entendeu? Então, quando a gente define, é importante também que as pessoas próximas da gente, não para todo mundo, porque senão a gente vai entrar igual os fariseus lá na Bíblia. Eu estou fazendo jejum, chega lá na igreja no domingo. Não. Mas para as pessoas próximas suas, sinaliza para que elas consigam ter esse entendimento junto com você, do que pode, do que não pode. E aí sim, você segue em frente. Por quê? Porque no meio do caminho, gente, vão surgir muitas tentações, das diversas. Outra coisa, se acontecer em algum momento de você, tipo, quebrei o jejum. Tipo, eu tava num lugar lá e de repente alguém colocou um bolo na minha boca. Nossa, quando eu fui ver, eu já tinha comido. Quando eu fui ver, eu já tinha feito. Não pare por isso. Não bloqueie o seu jejum, continua. Pede para Deus, pede perdão, fala assim, Senhor, eu não vou fazer mais isso, que não foi legal. E continua no seu caminho aí. Por quê? Porque realmente, gente, no meio do caminho vão surgir coisas. Então, quem está falando assim, eu não vou mexer com redes sociais. De repente, do nada, você está olhando lá. É tão automático na vida da gente que de repente você está olhando as redes sociais. Então, a ideia é, se acontecer, tá? Você peça perdão, mas continue fazendo jejum. Então, eu vou explicar agora especificamente sobre o jejum de Daniel e o de redes sociais. O de Daniel é o seguinte: frutas, verduras, legumes, o que vem da terra. Aí, essa semana já me perguntaram: pé de galinha? Pode, porque o pé da galinha está na terra, né? Então, estão zoando comigo, né? É, Você sabe o que que é verduras, legumes e vegetais, entendeu? Então, às vezes, você quer se sabotar em relação às coisas. É, Aí me perguntam: arroz pode? Pode. Feijão pode? Pode. Aí, hoje eu encontrei com alguma pessoa, que eu não vou citar nomes, e o jejum começou ontem à noite, né? Aí ele falou: tio, eu já tô morrendo de fome. O jejum tá me matando. Eu falei: gente, você não tá nem no final do primeiro dia. E outra, você sabe que você pode comer, porque ele já tinha me perguntado, né? Eu falei: você sabe que você pode comer arroz e feijão? Sabe o que você está fazendo? Você só não está comendo a mistura, que normalmente. O problema, gente, é que essas coisas elas pregam uma peça na cabeça da gente, do ponto que a gente fica meio que dependente. Eu conheço igrejas e pessoas que nem o arroz e feijão eles comem. Só que, de novo, eu não quero lá na semana que vem a gente ficar sabendo que alguém foi internado porque não está se alimentando, entendeu? Não é um jejum integral de parar tudo. Então, gente, o Evandro e a Agatha entraram, obrigado por tudo. Daqui para frente a gente segue, tá bom? Tô brincando, Agatha. É, Então, é assim, existem muitas pessoas que é a primeira vez que estão fazendo. Eu sei que não é fácil. Então, a gente vai seguir de uma forma razoável para todos. Se você tem problemas, você sabe se você tem ou não.
Você sabe se você pode fazer ou não. Mas se você não tem problemas para isso, não se sabote. Porque às vezes o problema é que as pessoas elas se sabotam. Elas acham que não podem, não querem. Eu tenho casos e casos aqui de pessoas. Por isso que eu não posso fechar com todo mundo o jejum de Daniel. Porque eu tenho bastante casos diferentes. Mas alguns aqui escolheram tem bastante aí. O jejum de Daniel vai ser assim: frutas, verduras e legumes. Ah, posso comer fruta? Pode. Posso tomar um suco de abacaxi? Pode, mas sem açúcar. É, às vezes a gente fala, a gente vai tem a deficiência que a gente tem a necessidade do açúcar. Nas frutas a gente vai encontrar essa açúcar de uma forma diferente, não industrializada, que o corpo da gente precisa. Olhem a alimentação de vocês, não balanceie ela em relação a nutrientes, porque às vezes você fala assim, meu jejum de Daniel eu só vou comer batata daqui até o último dia, porque batata é uma coisa que enche, ou mandioca, essas coisas todas, mas de repente você precisa de outros nutrientes. Você precisa do que o couve tem, do que a cenoura. E às vezes são coisas que nem você comendo normalmente você tem elas, porque você não está habituado a isso. Então, entendam essa questão do balanceamento das vitaminas que o seu corpo precisa. Não se matem, entendeu? É, e aí tenham essa disciplina em relação ao tipo de jejum que vocês vão fazer. Por quê? Porque eu não vou ficar sabotando, nem tampouco vou ficar perguntando para vocês. Vocês estão fazendo jejum? Se vocês quiserem comentar, falar, ó, tem sido legal, está sendo muito difícil, aí é uma coisa. Talvez eu até pergunte para vocês, mas eu não vou ficar perguntando, ó, eu vi você lá na rede social. Se eu vi você lá na rede social, é porque eu estava lá também, entendeu? Então, provavelmente eu não vou ver vocês na rede social. Então, eu não vou policiar vocês. Mas, voltando ao de Daniel, antes de falar de rede social. É... Peraí, que tem uma música. Então, no jejum de Daniel, é frutas, legumes e verduras. Se você tem necessidade de alguma proteína, procure alguma coisa que você consiga fazer essa reposição. Por exemplo, eu tenho necessidade de alguma proteína. Então, eu preciso de alguma coisa para isso. Por quê? Porque no jejum passado eu teve problema até nos dentes. Mas era por causa de outras coisas. Mas eu fiquei medindo muito essa questão de vitamina, fiz exame e tudo mais. Redes sociais. As redes sociais é aquilo que muitas vezes te atrapalha. Por exemplo, você se comunicar com alguém via WhatsApp, alguém te mandar uma mensagem, você precisar responder, isso é comunicação, não é rede social. Mas a partir do momento que você começa a ficar falando nada com aquela pessoa, que se você quer falar com ela, que seja coisas de Deus, que sejam coisas que vão edificar a tua vida. Porque se você ficar conversando, como que tá o tempo aí? Nossa, domingo aquela menina, aquele menino veio assim, você não está honrando em nada Deus, entendeu? Mas se você precisa, ó, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma informação, é uma coisa totalmente diferente. Se você, bom dia, tudo bem? Então, dentro das redes sociais, por exemplo, não ficar vendo os status, nem de WhatsApp. Não ficar vendo o Instagram, Facebook, a não ser que você precise conversar com alguém no direct. Conversa é uma coisa. Ficar navegando em redes sociais. Aí o pessoal fala assim: mas e se eu ficar vendo
posts evangélicos. A não ser que você vá muito direto naquele post, porque senão você está realmente andando, navegando e acha. YouTube, músicas cristãs, pregações, alguma palestra. E se você faz curso, alguma coisa, continue fazendo. Você não vai chegar lá na faculdade e falar, ó, esse mês eu não vou vir porque esse mês eu não vou assistir, eu faço faculdade online e porque o pastor da igreja falou que eu não posso ver nada na internet essa semana, esse 21 dias. Não é nada disso. O que eu estou falando é coisas que te atrapalham, coisas que tiram o seu foco. Então, às vezes você fica lá vendo reels e fica rindo dos reels e você perde muito tempo. Tenta substituir esse tempo pela palavra de Deus. Tenta substituir esse tempo pelo que o Senhor tem para você. Junto com esse grupo, nós temos o do WhatsApp e nós temos um grupo lá no YouVersion, que eu creio que todos estão. Deixa eu colocar aqui. Que é o grupo onde todo dia tem um devocional. É esse grupo aqui, ó. Todo dia ele tem um devocional para você. Ele vai ter durante 21 dias. O de hoje é um que eu acho muito interessante e ele eu não sei quem já começou a ler, quem leu o de ontem. E o de ontem, ele é muito a minha cara. E eu vou explicar para vocês. Eu não acho legal fazer jejum, gente. Eu não gosto. Mas eu entendo que é uma coisa muito importante de Deus. E lá no de ontem ele fala: não sou especialista em jejum, não gosto, mas eu entendo que é algo muito importante de Deus na minha vida. E aí ele fala que faz. E o de hoje, ele é bem pesado, porque ele fala uma parte lá do rei que eu acho ela muito interessante. E ele diz o seguinte: Mene, mene, tekel, parsim. E desses mene, mene, tekel, parsim, ele fala sobre mene. Contou Deus sobre o teu reino. Isso era uma visão de Daniel sobre um sonho. Mas a parte mais interessante que eu acho, que ela também se aplica às nossas vidas. Ele diz o seguinte: pesado fostes na balança. Ele diz que a pessoa foi pesada na balança, mas foi achado em falta. Então, esse ser achado em falta eu acho muito perigoso, porque às vezes a gente não é subordinado a Deus. Eu preguei domingo na igreja e eu falei sobre isso, que às vezes a gente cria um pseudo-evangelho. E vai ser muito ruim se um dia a gente chegar perto de Deus e Deus falar: Tekel, pesado fostes e achado em falta. Então, é o que eu falei para vocês. O jejum ele não é para mim, o de vocês. O jejum, o meu é para meu fortalecimento, para minha vida. É, às vezes a gente passa por tantas lutas na vida e a gente não tem forças. E eu garanto para vocês que o jejum ele te dá forças para isso. E aí, qual é o propósito do jejum? Você precisa definir qual é o seu propósito. O meu propósito é um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual e a unidade da igreja. Porque a ideia toda de nós estarmos aqui juntos é a unidade da nossa igreja. Não, a gente começou com a leitura da Bíblia lá atrás, que eu falei para vocês no primeiro dia do ano. A gente agora está nessa parte de jejum. O mês que vem, provavelmente, a gente vai falar sobre evangelismo e missões. A ideia, gente, é nós crescermos como igreja. Eu sei que alguns de vocês aqui e alguns que já estão no grupo e não estão aqui, a gente vai andar por tudo isso junto. A gente vai participar tudo isso junto. Eu sei que alguns vão ficar de fora, não vão participar, mas
eu entendo que o simples fato da gente tomar um passo de fé em relação a até isso que eu estava falando de jejum, a gente está dizendo para Deus, "Ô Deus, eu estou disposto na tua mão. Eu estou disposto para o que o Senhor quer para mim, entendeu? Então, só finalizando sobre o tipo do jejum, não necessariamente, gente, você precisa fazer o de Daniel. Eu vou fazer, algumas pessoas vão, mas se você acha que não dá, se de repente dentro do seu coração você fala, não, não vou conseguir fazer. Eu gostaria muito que você revisasse isso, pensasse nisso. Mas a partir do momento que você fala, ó, eu vou fazer, que você faça. Porque não sou eu que vou te cobrar, você está afirmando alguma coisa com Deus. Então, se você quer fazer um de, eu quero fazer só de doce, eu não quero comer doce. Se você quer fazer um de, um período X, que esse período X, de novo, não seja das 10 da noite às 6 da manhã. Mas um período X, eu vou deixar uma refeição. É, não, o meu jejum vai ser só de redes sociais. O meu jejum vai ser só de alimentos. Quem trabalha com redes sociais, alguma coisa, trabalha é uma coisa. Outra coisa é você fazer nada numa rede social. Você ficar voando, entendeu? A ideia é que você consiga concentrar, ter foco no que Deus tem para você. E que você leia para cada dia tem uma devocional. Cada dia é uma devocional uns versículos. E lá no final você tem um botão conversar. O conversar é assim: você pode mandar mensagem para as pessoas que estão no grupo, eles vão ver lá. Assim como no da Bíblia também tem isso, no primeiro dia bastante gente colocou algumas coisas, hoje só eu coloquei, mas você tem algum comentário sobre o jejum, como ele está sendo. Se vocês tiverem dúvidas de uso, alguma coisa, vocês me avisam. É mais ou menos isso, gente. Eu não sei se ficou claro, se vocês têm dúvida, se alguém chegou depois e não pegou alguma coisa e tem alguma dúvida, pode perguntar agora. Essa é a hora. Para que a gente entre nesse jejum sem dúvidas. Na escola dominical, a gente vai ter um pouco mais. A gente vai ter, como esse mês é curto e nós já começamos, a gente vai ter duas EBDs que vão falar sobre esse assunto. O material que a gente vai estudar na EBD, eu mandei um vídeo lá no grupo. É aquele vídeo. A gente só vai pegar aquele vídeo e vai colocar, vai escrever o material, tudo. Mas, em tese, é aquele vídeo. Aquele vídeo provavelmente, ele tem 25 minutos, provavelmente ele vai dar em duas aulas. Mas é essa a ideia. E dentro da classe, a gente vai entender um pouco mais. E lá, a gente vai ter tipos de jejum, que eu expliquei um pouco, passagens bíblicas que falam sobre jejum, a gente vai falar sobre o jejum de Daniel, como funcionou, alguns jejuns que tem na Bíblia, qual é o que acontece na nossa vida e no mundo espiritual quando nós jejuamos. É toda essa ideia aí, entendeu? E a ideia é essa, gente. Não é que a gente aqui se mate, eu não consigo, eu estou fazendo porque eu acho que é legal eu fazer, mas de repente meu corpo não aguenta. Você pode escolher um desses. A ideia aqui é o mês do jejum. E não é o mês do jejum de Daniel. É o mês de jejum. Então, você quer fazer um jejum parcial, total, só uma coisa, só outra, consagração de alimento. É, é você com Deus. Gostaria muito que todos fizessem o de Daniel completo, mas eu não quero obrigar ninguém a fazer isso e não acho justo. Mas o simples fato de você estar querendo fazer alguma coisa, você já está mostrando para Deus e para você mesmo que você consegue fazer. Você está mostrando que você está entrando na dependência de Deus.
Eu tenho certeza, não importa o que você fizer, mas se você fizer e buscar Deus e orar e fazer ele certinho, sem se sabotar, eu garanto para você que no final você vai ter uma resposta, você vai ter um processo mudado na tua vida. E de repente, se você não consegue fazer o de Daniel agora, lá na frente você começa com alguma coisa. Você começa a desenvolver isso em você. E lá na frente você continua, faz. Mas o importante, gente, é isso. É você firmar um propósito com Deus, escolher qual deles você quer e fazer. O mais radical aqui é o de Daniel? É. Porque ninguém vai fazer o de 40 dias. Eu só estou explicando que existe um de 40 dias, mas ninguém vai fazer. Mesmo porque são 21 dias, né? E quem aguenta, né? Mas a ideia, gente, é essa. É a gente estar mais próximo de Deus. Eu, eu falo para vocês que todo ano a gente faz com os jovens, jejum. Mas esse ano que passou, a gente fez o de Daniel. E eu falei para vocês que foi o mais difícil. Só que Deus me deu muitas coisas. Aí respondeu coisas que eu não perguntei, sobre missões, sobre a minha vida. Eu, eu só falei, Senhor, vou fazer a tua vontade. E aí, gente, dentro disso, vocês têm aqui a nós. E aí, dentro desse grupo, a gente também vai fazer algumas dinâmicas. Uma delas vai começar amanhã. Eu pedi para vocês e eu gostaria que vocês me mandassem. A gente fez isso da vez passada e a gente vai fazer isso também quando for em oração e intercessão. Que vocês mandem os pedidos. Não mandem no grupo, mas mandem para mim, porque a gente vai buscar dentro do grupo pessoas aqui para orar. Nós vamos orar um pelos outros. Então, todo dia a gente vai ter um motivo para orar. Amanhã eu já falo para vocês. É um motivo que a Neide mandou. Então, a gente vai orar por aquele pedido. E esse pedido a gente vai colocar lá, e a gente vai colocar o áudio de alguém orando, e aí a gente vai fazer isso daqui até o último dia. Mas eu gostaria que vocês me mandassem os pedidos. Eu não vou ficar inventando, mas eu gostaria que vocês me mandassem, e aí eu vou pedir para alguém orar. Essa pessoa que vai orar, ela vai mandar um áudio para mim. Eu vou deixar ela guardado num lugar, e no dia que for o pedido de oração, essa pessoa vai entrar orando e todos nós vamos orar juntos. E essa é a ideia. Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falem. Esse é o caminho que a gente vai seguir. Valda, eu sempre pergunto para você primeiro, né? Valdão, abre o áudio aí, me fale alguma coisa. Senão eu tiro o mudo aqui do seu, deixa eu ver. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Beleza. Então, em relação ao jejum, a esse propósito, para mim também é um desafio, né? Não vou fazer o de Daniel, mas vou fazer o de redes sociais, porque eu entendi que nesse momento, para mim seria muito complicado mesmo, por conta do meu trabalho, né? E, mas pretendo fazer ele no próximo momento, né? Mas eu percebi que você tem que estar muito organizado, e eu estou sobrecarregado de trabalho, estou toda hora num lugar diferente, então o jejum de Daniel para mim seria complicado para administrar isso, né? Uhum. Mas estou fazendo de redes sociais e pode ser que depois eu faça também um de alimento, né? Mas que é aquilo que você falou, né? Não adianta de começar uma coisa que a gente não vai terminar, né? Então, Exatamente. eu comecei por esse, mas estou achando muito interessante. Aqueles que estão podendo fazer, aqueles que assumiram o propósito, eu creio que tudo isso vai ser de grande valia, né? É, Propósito, na verdade, da igreja, né? Eu sei que tudo isso é novo para a igreja, né? Mas se a gente não começar, nunca vai chegar ao ponto, né, de
todos estarem fazendo. Então, acho que para o primeiro passo, eu acho que foi muito bom, né? Acho que vai ser uma experiência muito boa para todos. E eu acredito que lá na frente, muitos mais vão fazer. Eu acredito que vai dar certo. É, isso realmente é novo para todo mundo. É a primeira vez que a gente está fazendo jejum com a igreja, independente de quantos estejam aqui, independente de quantos entraram no jejum de Daniel. Aqui nós temos 15 pessoas. Lá no grupo nós temos 29. Mas no WhatsApp a gente tem mais de 30 lá. Eu não consigo, a conta não bate, entendeu? Mas no grupo do jejum do WhatsApp nós temos 44 pessoas, entendeu? Então, é a primeira vez que a gente está fazendo junto com a igreja. A gente já teve grupos dentro da igreja fazendo, o pessoal do Brasoc, jovens, mulheres, não sei. Mas é a primeira vez que a gente está todo mundo junto. E isso entra dentro desse propósito que a gente está falando de unidade, a gente trabalhar junto. Então, esses de grupos, nós fizemos exatamente o Brasópolis. E assim, num grupo, como é muito mais restrito, né? É mais fácil, mas quando você abrange assim a igreja, né, então é um desafio maior, mas eu acho que é muito interessante. É, Eu acho que é algo que novo, mas que vai ter um bom resultado. Acredito que sim. essa é a ideia, porque quando a gente está falando de unidade, a gente está falando disso, né? Todo mundo indo junto, caminhando. Então a gente sabe, ó, esse mês é isso, e essa é a prática. E aí, todo mês, a gente vai ter uma coisa diferente. A gente vai trabalhar isso. Isso é um teste para esse ano, é uma coisa nova mesmo, mas eu entendo que é algo que vai ser muito bom para a nossa igreja. Algo que vai ser bom. Só que para isso, a gente precisa também trabalhar a nossa vida. Então, aqui dentro, nós temos. Também tem o pastor Marcelo, também tem o pastor Edgar. Se vocês tiverem, precisar falar com algum de nós, se vocês tiverem dúvidas, eu vou meio que travar esse grupo agora, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, mandem para mim no particular. A gente vai travar em relação à entrada de pessoas, mas para que, para que não fique mais um grupo de um monte de coisa. Quando, quando surgirem perguntas pontuais e alguma coisa, a gente vai colocar lá no grupo, coloca as respostas, mas não vai ser um grupo para a gente ficar bom dia, não sei o quê, não. Vai ser um grupo específico para o jejum e as informações disso, entendeu? Então, hoje ainda a gente vai travar dessas duas formas. Mas eu fico muito feliz por todos vocês aqui. É isso? Maravilha. Mais alguém? Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, agora é a hora. Bom, vou falar aqui. A minha demanda energética por conta do trabalho é muito alta, né? Então, por conta da atividade física, né, e do tipo de trabalho que eu faço, eu também não vou conseguir fazer o de Daniel certinho, do jeito que pede, né? Mas hoje mesmo a gente já comprou um monte de legumes, a Agatha provavelmente vai tentar fazer o de Daniel. Minha dúvida, ô Wagner, é com relação à suplementação, cara. Porque, assim, tem muita coisa de vitamina, né, que a gente não consegue absorver em todo o alimento, né? A gente pode suplementar por fora? Se você vai fazer o de Daniel integral, não. Entendi. Porque suplemento é uma coisa artificial, né? Apesar de ser um suplemento vitamínico, né? Mas Sim. como você não necessariamente vai fazer o de Daniel, eu entendo o seguinte, aí, não sei, nutricionistas de plantão me falem. A não ser a questão da proteína, eu acho que todo o restante a gente encontra na terra, né? Em legumes, vegetais, verduras, não sei, de repente eu estou falando uma besteira, mas eu não acho em coisas sintéticas a gente vai encontrar alguma coisa que não tenha. Não sei, Evandro, se eu estou errado, ou de repente eu preciso comer 5 quilos de feijão para obter o que eu consigo numa cápsula de whey ou de qualquer coisa, entendeu? E é sintético. Mas Deixa eu ver. eu entendo que é, há,
o que a gente necessita tá, né, nessa parte, a não ser talvez essa questão da proteína, né? Boa Então, noite, exatamente. pessoal. Deixa eu cortar o tio Wagner rapidinho. Eu vi que a Carol não está aqui, então eu vou falar. E, Infelizmente, hoje na nossa terra, ela não produz mais o suficiente para nutrir o nosso corpo. Então, sim, é importante suplementar. Quem já suplementa, segue sua suplementação. Porém, não dá para tirar se a pessoa já suplementa. Não estou falando de pessoas que não suplementam. Mas quem já suplementa precisa continuar, porque na terra em si, hoje não se produz mais como era no passado. Então, não é o suficiente. A terra não produz mais o suficiente para que o nosso corpo absorva. É exatamente isso, né? Porque o que acontece? Por que que hoje em dia é importante a suplementação, né? Porque a demanda energética dentro dos alimentos já não produz mais o suficiente, entendeu? Então, por exemplo, vamos colocar aí assim, vai, a quantidade de carne para você conseguir, vai, X gramas de creatina, vai, da comida, né? Que é o que alimenta a força motriz da musculatura. Teria que ser uma quantidade de comida muito grande. Então, por exemplo, vamos dizer aí, vai, 5 quilos de comida no dia. 5 6 quilos de comida no dia. Entendeu? Que teria que consumir, tá mastigando e tá metabolizando isso aí para você conseguir quantidade X. Entendeu? Acredito que ninguém vai consumir essa quantidade de alimento, né, todos os dias, inclusive no jejum. Então, assim, por isso que eu estou perguntando em relação à suplementação, entendeu? Eu não vou fazer o de jejum de Daniel integral, né? Vamos dizer assim, eu vou pegar, assim como o pastor Edivaldo, eu vou procurar me abster das redes sociais também, me abster daquilo que tira o meu foco, sabe? Que deixa preso, vamos dizer assim, entendeu? Durante muito tempo. Vou usar a rede social simplesmente para divulgação de trabalho, mas, por exemplo, ficar acompanhando status das outras pessoas, aí, como o pastor Wagner falou, eu não vou procurar me abster desse tipo de ação, né? Mas em relação à alimentação, por exemplo, para mim, toda vez que eu passo aí, vai, uma ou duas refeições no dia, o meu corpo ele começa a se autoconsumir, entendeu? Ele começa no processo de catabolismo. Então, assim, para eu fazer o jejum de Daniel e ficar nas frutas, legumes e verduras, é bem complicado para mim, né? Então, então, mas aí por isso que eu perguntei, entra né? de novo dentro do que eu falei. Às vezes, gente, você não se suplementa porque você nem come. É, às vezes você nem come suplemento e nem tampouco as vitaminas que seu corpo precisa. Então, não tô dizendo, Evandro, que isso é uma desculpa. Eu tô falando que, por exemplo, você, pastor Edivaldo, vocês trabalham No com pesado. força, com peso, essas coisas todas. Para mim, é um outro assunto. Agora, a grande maioria de nós aqui, se ficar 20 dias sem suplemento, essas coisas, eu não acho que vai ter problema, entendeu? Mesmo porque, de novo, não são todos que estão fazendo o total. Quem está fazendo o total, se de repente dentro disso sentir, não, ó, não está dando certo, meu corpo tá pifando, aí sim. Mas quem não está fazendo o total, aí não sei se é válido, entendeu? Eu falo, Entendi. eu vou fazer o total, eu preciso de uma proteína, mas eu não vou suplementar. Eu, não, eu fiz isso da vez passada, não suplementei. Fui fazer os meus exames depois, eu não tive queda de vitamina. Eu estava, durante o período, necessitando, mas aí era uma outra coisa, mas eu não perdi nesse tempo, porque realmente são 21 dias. Agora, 19. Então, eu acho que o corpo não tem essa queda brusca disso tudo, a não ser no caso de vocês que realmente precisam. Mas, de novo, se um de vocês aqui falar, meu, não dá, eu não consigo, eu acho que consegue, mas se falar, eu não vou fazer isso, não tem problema. Vocês escolhem o correto, o que vocês querem, o que vocês acham que está dentro. Só que é isso, de novo, não se sabotem. Façam certinho. Ah, vou fazer um de
de período, vou fazer um de doce, mas aí fica inventando coisa. Ah, aí é uma outra história. Porque é um propósito nosso com Deus. Propósito de cada um aqui com Deus, entendeu? E aí entra o negócio. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe se você está se sabotando ou não. Apesar de nós termos adolescentes aqui, eu acho que todo mundo tem um entendimento das coisas, inclusive os adolescentes. É que a gente fala e a gente toca muito no assunto alimento. Só que o jejum ele é muito mais do que isso. O alimento ele é o limitador, mas o jejum eu estou falando de um período de consagração, eu estou falando de um período de orar. O alimento ele está num plano diferente, que talvez não é um segundo plano, mas ele ele é o que pega. Porque a gente poderia fazer isso tudo que eu estou conversando aqui sem precisar fazer um jejum. Só que muitas vezes a gente não faz. E quando a gente está em jejum, a gente está focado. Meu, me deu fome, eu preciso orar. Alguma coisa bate do tipo, ó, eu tenho que fazer isso, porque eu estou nesse propósito. E às vezes a fome, ela nos incomoda. Ou a, a rede social, eu vou olhar a rede social. Não, eu estou num propósito. É disso que eu estou falando, entendeu? Não é a questão da comida. Muita gente não está aqui porque ficou apavorado. Ah, eu preciso comer. Não é isso. Eu estou falando de uma outra coisa com Deus. Eu estou falando de você ter uma intimidade maior com Deus. E esse é o que esse tempo vai proporcionar para cada um de nós, entendeu? Então, essa é a ideia. Mais alguma dúvida? Não. Não. Então, é o seguinte. De hoje em diante, fechamos o grupo, não entra mais ninguém. Mandem os pedidos de oração. A gente vai. A partir de amanhã vocês vão ver como funciona e eu gostaria que a gente continuasse nesse ritmo. É, a gente vai aprender mais sobre isso na escola dominical, vamos ouvir mais sobre isso no culto. E assim, coloque seu propósito aí com Deus, pede o que você quer nesse tempo. E aí lá no final a gente vai bater um papo sobre tudo isso daí. Mas a gente vai estar no culto. Semana que vem, quando der segunda-feira, a gente vai, dentro do propósito de jejum, a gente vai colocar um outro jejum para vocês. Mas vocês vão saber semana que vem. E não é de comida, tá? Vocês vão. Porque a ideia é a gente ter algumas dinâmicas lá dentro, e aí vocês vão ver, são bem interessantes. Essa de oração ela é muito legal, e essa do outro jejum que a gente vai fazer, vocês vão gostar, que é um propósito. Tá bom? Beleza, então, gente? Deus. Queria que vocês Fechou. mostrassem suas carinhas aí, eu vou bater uma foto aqui. Quem não tá com as carinhas. Eu te vi, Cíntia. Você sumiu. Vamos bater uma foto de todo mundo aqui. E obrigado por vocês que estão aí com a gente. Obrigado por vocês que estão dispostos a seguir esse plano. E vamos junto. Aqui, para mim, só falta a Maurisa. Vamos lá. Gero, você está no meio do volante. Aí, garoto. Bati a foto rápida, porque senão ele bate o carro. Não, não vamos querer isso também, né? Um, dois, três e. Maravilha. Gente, obrigado. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. E aí, daqui para frente, a gente segue destino, segue caminho. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos por quem tu és. Te agradecemos por esse propósito na vida de cada um aqui, Senhor, e na vida da tua igreja, Senhor. Que nós possamos seguir firmes em relação ao que nós estamos colocando no teu altar nesta noite ou quando começamos. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tudo der certo, tá? Nós tivemos 1h50 de reunião. Se tudo der certo, eu vou gravar isso
E para quem não esteve, conhecido de vocês aqui, a gente consegue assistir para as pessoas tirarem alguma dúvida que tiver. Mas se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode perguntar para mim, tá bom? Gente, obrigado. Deus abençoe a todos, viu? Deixa eu ver como que eu faço isso.